Olá, meus amigos, meus irmãos queridos. Estamos mais uma vez aqui reunidos nesse momento, que é o nosso momento Saber e Sentir, para a nossa reflexão desta noite, também para um momentinho, alguns minutinhos de interiorização, complementando a reflexão, levando-nos a um relaxamento para podermos ter um pouco mais de tranquilidade de alma. Então vamos orar para iniciarmos a nossa atividade. Lembrando sempre que cada um de nós é o agente da sua própria paz, né? Jesus, ele nos indicou que nós devêssemos receber a paz dele, a paz que ele nos dava. Não a paz do mundo, mas a paz que ele nos oferecia, aquela paz que é, que é conquistada na busca, no sacrifício, na dedicação, a tranquilidade de alma e de consciência. Então vamos orar. Vamos então, nesse instante, agradecermos a Jesus, o Divino Amigo, este momento que estamos tendo, esta pequena oportunidade de entrelaçarmos as nossas almas em torno da mensagem espírita e também recebermos da espiritualidade maior os benefícios que nós necessitamos para a nossa caminhada. Agradecemos a Jesus por tudo de bom que acontece em nossas vidas, pelas bênçãos, mas também pelas dificuldades, pelas provações que nos instruem, que nos orientam, que nos ajudam. Solicitamos que elas passem logo e que a gente possa retirar a boa lição de cada problema que enfrentamos. Obrigado, Senhor. Esteja conosco a partir desse instante e para sempre. Assim seja. Então vamos lá, meus amigos. Nós estamos dando continuidade ao estudo do livro O Rumo Certo, né, do Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. Esta obra que nós temos aqui com uma edição mais nova da FEB, né, que é essa daqui. Nós estamos no capítulo 6, que intitulado Diante da Paz, que é exatamente o que nós conversamos um pouquinho na prece. Então vamos aqui ver agora como é que nós podemos entender um pouco essa ótica que nos apresenta o Emmanuel sobre a paz. Entendendo-se a paciência, a maneira de ciência da paz, não procures a paz à distância, uma vez que ela reside em ti mesmo. Nós temos, assim, até mesmo condicionados, né, por aqueles que não compreendem mais profundamente essas questões, né, e de nos dizerem que se a gente for para algum lugar, se a gente ficar em contato com a natureza, se nós formos para um lugar onde não tenha barulho, onde não tenha nada, que ali nós estaremos então em paz. E costumamos até usar, né, baseado nisso, uma frase muito comum, que muitas vezes endereçamos ela a alguém dizendo: me deixa em paz, porque na verdade a pessoa está nos aborrecendo, ela está nos tirando da zona de conforto. Mas se nós soubéssemos que nós estamos nos sentindo desconfortáveis, não pelo que a pessoa está nos fazendo, que é apenas o gatilho, né, que disparou a nossa impaciência, se nós soubéssemos que essa falta de paz reside em nós, e não nas coisas que nos fazem ou nas coisas à nossa volta, nós não diríamos mais isso, né? Me deixe em paz. Porque no máximo a pessoa pode nos deixar sossegados, sem aquela intranquilidade, sem aquele desafio, sem aquele desconforto, não em paz. Quando alguém sai de perto de nós, não nos deixa em paz. Ele nos deixa sós, né? A paz é um estado de alma que independe do que esteja nos acontecendo à volta, dentro de nós, ou em qualquer lugar onde estejamos. Então, o Emmanuel diz aqui que não é a distância, uma vez que a paz reside dentro de você mesmo, dentro de mim mesmo. Então, nós precisamos pensar se o nosso conceito de paz
aquele de a gente ir para um lugar onde não tem ninguém, a gente ir para algum lugar onde ninguém fala conosco, onde não somos desafiados, nós estamos equivocados. Essas dificuldades em lidar com os problemas que nos circundam, com as dificuldades que aparecem, ela tem raiz na intranquilidade de alma que nós temos, nos sentimentos que nós ainda não desenvolvemos, que acabam levando-nos a ter essa reação desagradável que é aquela que nós experimentamos ante uma contrariedade. Né? Claro que ir para a natureza é bom e a gente deve fazer isso. Ir para um lugar onde não tem ninguém, de vez em quando, é bom e nós podemos fazer isso se for possível. Ir para a praia, para a natureza, né, para fazer uma trilha, ou apenas para ficar em algum lugar mais distante do centro urbano, né, tudo isso é proveitoso. Ou até mesmo irmos para o nosso quarto e ali ficarmos sem ter contato com ninguém. Mas tudo isso por um pequeno tempo. Porque se isso for uma constante e nós só desejamos isso, ou seja, eu estou trabalhando imaginando ficar recluso, não falando com ninguém depois. Eu estou fazendo uma atividade, mas já estou pensando em sumir para ninguém me achar. Então esse pensamento mostra que nós não estamos em paz. Mas também mostra que não é o ambiente, não são as pessoas, não são as contrariedades responsáveis por esse estado de alma que nós nos encontramos. Mas é o nosso próprio sentimento, que está adoecido, que está com alguma necessidade que nós não estamos enxergando. Precisamos tentar identificar qual é essa necessidade. Às vezes não. Muitas vezes devemos buscar até mesmo a terapia. Fazermos uma boa terapia, conversarmos, porque eu digo até mesmo porque há pessoas que acham que a gente resolve tudo só no âmbito religioso, né? Eu tomo um passe e está tudo resolvido. Aí eu converso com o atendimento fraterno, tá bom, já está resolvido, né? Põe o meu nome lá na reunião mediúnica e está tudo pronto. Né? Não é assim. Às vezes tem questões que têm raízes mais profundas, que precisam de uma dedicação maior nossa, de uma investigação mais apropriada. A paz, no entanto, baseia-se na lei da troca, que mantém o equilíbrio do universo, através do binômio dar e receber. Nós vivemos num mundo onde nós fazemos essa troca constantemente. Nós damos alguma coisa, recebemos outra. Somos interdependentes. Não temos como nos ausentar da humanidade alegando que a humanidade nos tira a paz, que as pessoas nos tiram a paz. Nós convivemos. Isso significa que pode acontecer de nós não estarmos nos doando plenamente naquilo que nós estamos fazendo. Então, o meu trabalho não é prazeroso. Ele é só para que eu consiga um dinheirinho para minhas despesas, mas eu não gosto. Eu não quero fazer o que eu estou fazendo. Eu estou descontente com as pessoas, eu não gosto delas, eu tenho dificuldade de relacionamento com elas. Eu estou, por exemplo, me sentindo frustrado em relação a alguma experiência humana, material, profissional. Então, essa dificuldade está fazendo com que eu não me doe, com que eu não doe. Eu recebo lá o meu salário, eu recebo o dinheiro pelo trabalho, mas eu não estou me doando. Como a vida é uma troca, né, a gente dá e recebe, então a parte que me falta fazer, me faz falta. A gente sempre acha que o que nos faz falta é o que nós não recebemos, né? O amor que a gente não recebe, a gratidão que a gente não recebe, a consideração, né? O respeito, seja lá o que for. Tudo isso nós achamos que isso nos faz falta. Isso é bom, é confortável, mas não é isso que nos traz paz. É o contrário. Se eu não estou amando, se eu não estou respeitando, se eu não estou sendo grato, se eu não estou sendo reconhecido, se eu não estou procurando fazer alguma coisa pelo bem do próximo. Então, essas questões me levam a, a sentir uma falta. E essa falta, equivocadamente, nós acreditamos ser daquilo que nós não estamos recebendo. Mas não é. É daquilo que nós não estamos doando. Por que temos dificuldades depois de estarmos fazendo, por exemplo, a nossa parte? Nós estamos falando de pessoas até
que não estão fazendo a sua parte. Nós estamos num empreendimento, num trabalho, numa luta, estamos fazendo a nossa parte. Por que temos dificuldades, por exemplo, de confiar em Deus nessa caminhada e que o futuro realmente a Deus pertence quando nós fazemos a nossa parte? Dizemos a Deus pertence porque é de conhecimento do Criador o compromisso que nós temos na Terra, que muitas vezes foi aceito, firmado por nós mesmos, com aquelas pessoas, com aquelas situações, mas nós não nos lembramos, mas Deus sabe. Então o futuro, Deus é que sabe, Deus conhece. Mas por que não temos dificuldades? Estamos fazendo a nossa parte, por que temos dificuldade de confiar? E ficamos aflitos, ficamos perdidos, com medo disso, medo daquilo, que vai nos acontecer isso, vai nos acontecer aquilo. É porque falta-nos essa paz, esse estado de alma, de confiança, de esperança, que nos leva a saber que nós não estamos sozinhos. Que se nós estamos fazendo o que nos der, no que devemos fazer, o restante não é conosco. E nunca estaremos desamparados. Sempre haverá um amparo para nós de alguma forma. Semeia a paz, a fim de que a recolhas. Muito boa indicação, né? Quando te não seja possível providenciar a segurança do ambiente fustigado de inquietação, mentaliza a paz por intermédio da palavra e do pensamento. Como nós comentamos, às vezes nós estamos num ambiente desconfortável, é muito barulho, pessoas estranhas ao nosso sentimento, pessoas que agem desconexamente, sabe, aquela coisa ali toda, aquele... Será que nós podemos nos sentir bem mesmo num lugar assim? O Emmanuel fala que sim. Se nós mentalizarmos pelo pensamento, a paz. Usando pensamentos positivos, de alegria, de esperança, vibrando inclusive por aquelas pessoas, né? Vibrando muito carinho, muito amor por aquelas pessoas. É interessante que a gente pense, né, sobre isso. Ontem, numa live, inclusive, o amigo que estava conosco lá, o Carlos, né, ele nos disse que um amigo dele contou que quando está, por exemplo, no aeroporto, aquela confusão toda, as pessoas ansiosas, as pessoas meio perturbadas, para lá e para cá, com medo de perder o voo, medo disso, medo daquilo, o amigo então começa a orar, começa a pedir paz, e começa a respirar a atmosfera de paz em si, de confiança, de esperança. Ele diz que rapidamente ele percebe que à volta dele as pessoas começam a ter atitudes diferentes. Elas começam a se acalmar, começam a se ajudar umas às outras, né? Pessoas que vêm de algum lugar e perguntam o que o outro precisa, o que o outro quer, e não estava acontecendo isso instantes antes. Isso é para mostrar para nós, né, que a gente pode mentalizar a paz e atraí-la pelo pensamento. Depende de nós. Então, se nós estamos num lugar que é adverso, com pessoas que nós nos sentimos inseguros, não sabemos o que as pessoas vão, muitas vezes até decidindo a nossa vida, o que vai acontecer conosco, às vezes profissionalmente, às vezes materialmente, nós podemos mentalizar a paz e atrair essa paz. E parar de ficar adivinhando aquilo que não é possível ser adivinhado. Ah, certamente vai acontecer tal coisa. Certamente tal coisa vai suceder-se. Certamente isso, mas aquela pessoa está mal intencionada, ela está fazendo isso por aquilo outro. Nós ficamos tentando explicar o inexplicável. O que nós temos que fazer? Mentalizar a paz. Tudo está certo, tudo está bom, eu estou aqui. A minha presença aqui é tudo que eu posso fazer. Os meus esforços é tudo que eu posso fazer. O universo do outro não me é dado entrar. Desejo que seja feito o melhor, que Deus nos abençoe e abençoe também essas pessoas. Isso traz um benefício muito grande mesmo. Ante os enfermos, cala os assuntos suscetíveis de criar agitação e oferece-lhes a tranquilidade, relacionando temas capazes de garanti-la. Entretanto, se o verbo não te for facultado, envia ideias de reconforto e encorajamento aos doentes, diligenciando proteger-lhes as forças mentais ameaçadas de desgoverno. Aqueles comentários, né, que se faz junto de enfermos é uma coisa muito delicada. Né? Em alguns momentos, o silêncio vale muito mais do que as palavras. A gente vai visitar, ou estar no hospital, ou estar num ambiente com pessoas doentes,
ou ali aguardando para ser atendidas, fica comentando sobre doenças, fica falando desse agravante, daquele, que tal pessoa aconteceu isso, tal pessoa aconteceu aquilo. Isso é uma indelicadeza, um desrespeito. Mantenhamos o silêncio e a prece, boas mentalizações, para que aquele ambiente permaneça em paz. Melhoramos o nosso clima, melhoramos também das pessoas que estão ali à volta, né? Então, inclusive, eu comento muito, né, nas nossas visitas de samaritano, né, a pessoa, por exemplo, quando tem, às vezes tem familiares, né, que são desavisados, né, pessoas que estão acamadas, que não têm reação, parecem sem reação nenhuma, que não falam, ficam ali quase inertes, né, imóveis, fazerem-se comentários de diagnóstico médico, de previsões, possíveis previsões. Não, o médico falou que ele não vai ter muito tempo de vida. Ó, vai ser muito difícil, porque vai acontecer isso, acontecer aquilo, e a pessoa ali escutando. Até no coma, o espírito registra as nossas impressões. Então, sempre que estivermos num lugar de saúde ou diante de doentes, tomemos cuidado com os comentários. Nós gostaríamos de ouvir essas coisas? Nós afligimos o espírito. Está ligado àquele corpo e ainda envolvido pelo seu magnetismo, pelo fluido, né, que o mantém preso ao corpo, sentindo todas as impressões. Então, vamos pensar se a gente gostaria que fosse feito isso para nós. Então, diante de doentes e ambientes de saúde e tal, vamos silenciar, é melhor. E se formos falar, vamos ler uma página edificante, né? A gente vai fazer uma visita, vamos nos ater pura e simplesmente ao comentário da literatura, que eleva, que acalma, traz benefícios. Surpreendendo a discórdia, permanece com a verdade e aclara o caminho, mas emite pensamentos de paz no rumo dos irmãos em contenda. E se podes falar, pronuncia a frase edificante que consiga ajudar a extinguir os focos de perturbação e desequilíbrio. Se está tendo uma briga, né, um descontrole ali das pessoas, fiquemos em silêncio, né? Vamos permanecer vibrando por aquela situação para que ela se resolva melhor. Se a gente puder falar, né? Então primeiro a gente vai emitir pensamentos de paz, né? Para que as pessoas que elas parem com aquela discussão, com aquela briga, né? Mas se tiver que falar, vamos dizer alguma coisa que edifica, alguma coisa que ajude as pessoas a pensarem, não instigando um contra o outro ou falando alguma coisa que deixe as pessoas mais aflitas ainda. Renteando com alguma criatura menos feliz, por maiores sejam os motivos que a tornem pouco simpática, rememora os vínculos de fraternidade, que nos unem fundamentalmente uns aos outros e procura ampará-la mentalmente, abençoando-lhe a presença com silenciosas mensagens de amor e de renovação. Então, se a gente encontrou alguém que está infelicitado, né, que está aí com dificuldade, né, por pior que sejam os motivos, né, a gente deve fazer o quê? Rememorar os vínculos de fraternidade que nos une, né, e procurar amparar a pessoa, abençoando-lhe, fazendo aquilo que não seja possível, né, dizendo palavras de reconforto, de amparo, né, para que as pessoas possam receber de nossa parte uma contribuição para o seu equilíbrio. Se recebe as notícias acerca das aflições e provas de alguém, endereça a esse alguém pensamentos de compreensão e consolo que lhe favoreça o reajuste. Orar, né? Orar uns pelos outros, especialmente por aqueles que a gente sabe que está passando por um problema. A oração tem um efeito muito produtivo, muito abençoado, que leva aquele que está num quadro doloroso a sentir um refrigério, né? A ter uma inspiração do que fazer, a acalmar-se, até mesmo a dormir. Quantas vezes a pessoa está tão aflita que ela não consegue nem dormir? Uma prece nossa pode trazer-lhe calma para que ela descanse, para que ela durma. Conversando, acalma os que te ouvem. A nossa conversa, será que a gente faz um alarido danado e fala mais alto que todo mundo, aquela bagunça, aquela coisa, em vez da gente ouvir mais e falar menos? E quando falar coisas que construam. Né? Os comentários, né? A gente pega as últimas notícias, os últimos momentos que estamos vivendo e ficamos na discussão, tentando provar uma coisa, provar outra, sem saber profundamente nenhuma causa, apenas por paixão, né? Comentários por paixão. Então nós temos que ter cuidado, porque somos os tolos, né? Os insensatos, que não sabem o que estão fazendo. Escrevendo, articula imagens de otimismo e confiança,
serenidade e alegria. Então, quem escreve, né, quem seja um escritor de livros, seja alguém que escreve numa revista, num jornal, num periódico, num informativo, qualquer coisa que as pessoas vão ler. O que nós estamos despertando na cabeça dos outros? O sentimento alheio, né? Então escreve coisas que criam uma imagem de otimismo e confiança. Se eu vou escrever, as pessoas que me leem têm que se sentir otimistas, confiantes, esclarecidas. Não simplesmente absorvendo e colhendo coisas que são relacionadas às minhas paixões sobre determinado assunto ou outro assunto qualquer. Quando escrevemos para o bem, devemos abrir mão, muitas vezes, de nossa opinião. Escrevemos no sentido que a ideia deve ser escrita, levando confiança e otimismo, sempre. Lembrando amigos ou inimigos, envia-lhes votos de êxito nas tarefas e nos compromissos que abracem. Quando lembramos dos amigos, é um dever. Quando lembramos dos inimigos, é uma necessidade de vibrarmos por eles, para que sejam felizes, para que as coisas deles deem certo, para que os negócios, a vida caminhe bem. Porque é um dever que nos cabe, tanto para o amigo quanto para o inimigo, já que Jesus pediu para a gente reconciliar com o adversário. E essa reconciliação pode acontecer assim, na vibração que no dia a dia a gente possa fazer pelas pessoas que gostam e que não gostam da gente. Seja quem for, auxilia como e quanto puderes, a fim de que todos os que se comunicam contigo permaneçam em paz e alegria, né? As pessoas conversam conosco. Como é que elas saem da nossa presença? Alegres, com o coração em paz, ou elas saem aflitas, carregando impressões ruins? Não nossas, muitas vezes, mas daquilo que a gente falou, daquilo que a gente levou para o outro. E a nossa, muitas vezes, também, né? Cada consciência na excelsa criação de Deus é núcleo de vida independente na vida imperecível. Então nós somos um núcleo de vida, cada um. Reflete na importância da tua própria imortalidade. E recorda, onde estejas, que a paz do teu ambiente começa invariavelmente em ti. Então, a paz que nós queremos começa em nós. Então nós devemos buscar trabalhar esse sentimento, essa paz que nós queremos tanto, para que ela seja em nós uma realidade, em meio aos grandes desafios que temos. E assim, vamos irradiá-la e contribuir também, como nos ensinou o Emmanuel hoje, com toda a vida em torno de nós. Uma vida muito necessária e apropriada à nossa necessidade. Isso é construir a paz em nós. Não é necessário que já estejamos em paz para a gente construir e projetar a paz, mas é necessário que a estejamos buscando com essa conduta apresentada aqui por Emmanuel, que são algumas das muitas coisas que nós podemos fazer. Aqui não está tudo, mas está uma parte bem essencial do que a gente pode fazer, né, auxiliando a paz do mundo e a paz em torno de nós. Nunca poderemos dizer, você tirou a minha paz, me deixe em paz. Quando você não estiver mais aqui, eu estarei em paz. Essas frases, essas coisas, elas denunciam apenas, né, quando eu for para outro lugar, vou estar em paz. Que nós ainda não compreendemos o que é a paz. Precisamos avaliar por que estamos daquela maneira que estamos. Não encontrando causa nos outros, mas buscando uma resposta no nosso sentimento, no nosso pensamento e no nosso próprio comportamento. Vamos assim então, mergulharmos mais um pouquinho, buscando a figura amorosa, majestosa e bela de Jesus, o Divino Amigo. Pensemos nele para senti-lo. Desejemos a sua presença para que ele se torne íntegro e belo dentro de nós. Muitas vezes observamos pessoas vinculadas amorosamente ao bem. Percebemos nelas uma beleza incomum que outros não enxergam quando olham, vendo apenas o exterior. Toda criatura que sintoniza com Jesus é bela, porque transmite a beleza do Mestre. Assim,
Vamos nos embelezar nele. Vamos registrar-lhe a presença em nosso coração nesse momento. Vamos percebê-lo, vamos senti-lo. Perceber as suas energias, suas vibrações, seus sentimentos, que aos poucos vão tomando conta da nossa alma. Cada célula, cada órgão, cada parte do nosso corpo vai recebendo a bondosa intercessão de Jesus. Respirando o clima amoroso que os enviados do Cristo prepararam para nós. Sintamos o ar referto de forças de determinação e de paz que nos envolve. Ele estava em paz, por isso podemos sentir a sua paz. E ele deseja que nós também nos sintamos em paz. Assim, vamos lentamente sentindo e respirando essa atmosfera do Cristo. Seja qual for a dificuldade, o problema ou o enfrentamento que estejamos passando, tudo encontra consolo na confiança que temos na providência divina, nosso Pai Celeste, e na condução de nossas vidas pelo Divino Amigo, nosso Mestre Jesus. E assim vamos dizer a Ele: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos.